Esta é uma palavra que, pela segunda vez, Deus fez arder no meu coração. Eu preguei ela tem pouco tempo. E ontem, orando e pedindo ao Senhor um direcionamento, uma palavra rema ao coração da igreja, e Ele fez essa palavra queimar no meu peito. E eu quero compartilhar com a igreja que, quando essa palavra ela foi pregada, Deus ele trouxe libertação. Deus ele trouxe cura. Deus trouxe renovo. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Mas isso é para aqueles que creem. Só os que creem nessa palavra dão glória a Deus. Aleluia. Deus ele quer que nós simplesmente creiamos nele. O agir, o manifestar é por conta dele. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós queremos levantar a nossa voz em adoração a Ti. Nós queremos, Senhor, agradecer a Ti por este momento, Pai, por estarmos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe pedimos que o Senhor venha manifestar o Teu poder sobre este lugar, sobre as nossas vidas, Pai. Que seja feita, Deus, a Tua vontade sobre nós, Deus. Porque Tu sabes, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Tu sabes, Senhor, das nossas necessidades, Deus. E existem muitas coisas que nós necessitamos, Pai, que nós não encontramos, Pai, no nosso serviço, que nós não encontramos, Senhor, na nossa faculdade, nós só encontramos no Senhor, e é isso que nós estamos aqui buscando de Ti, Pai, um renovo, Pai, uma restauração, um direcionamento, Deus, uma cura, Deus, nós precisamos, Senhor, do milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, desmonta, Deus, todas as fortalezas, desmonta, Senhor, tudo aquilo, Pai, que muitas vezes tenta impedir o Teu manifestar sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Tu tem liberdade neste lugar. As nossas vidas pertencem ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus. E em nome de Jesus, Deus, nós já lhe agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai falar e fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Se puder assentar, queridos, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é restaurando o altar. Quando Deus coloca no coração de Elias, para entregar essa mensagem para o rei Acabe, que ele fecharia os céus durante 3 anos e meio, que não haveria chuva na face da terra, ou seja, um estado de calamidade estava decretado para o povo. Porque se não chove, não adianta plantar. Se não planta, não se colhe. Tinha os animais que dependiam da água. As plantações, mas mais ainda, as pessoas. Mas o que levou Deus fechar os céus e não derramar a chuva, que é a bênção sobre o povo? A Bíblia ela fala que a mão de Deus, que é a mão criadora de todas as coisas, ela não está impossibilitada em abençoar. As mãos do Senhor não estão impossibilitadas de abrir uma porta para você. Deus ele não está impedido de liberar uma cura sobre a sua vida, uma libertação sobre a sua casa, sobre a sua família, mudar a sua história financeira. Deus ele não está impedido de fazer isso. Mas por que muitas vezes as coisas não acontecem como o nosso coração deseja?
Por que que muitas vezes as nossas necessidades aos nossos olhos, elas não estão sendo atendidas pelo Deus que nós dissemos que servimos? A Bíblia ela responde que o pecado faz divisão entre nós e Deus. Eu vejo Deus abençoando a terra, mas aquelas pessoas que estão em pecado, que por algum motivo viraram as costas para o Senhor, existe algo sobre essa pessoa que a bênção não pode ser derramada. Mas o que fazer? Precisamos nos limpar. Mas por que que o povo virou as costas para o Senhor? Esse povo que virou as costas para o Senhor era o povo que antes glorificava o nome do Senhor. Era um povo que adorava o Senhor, era um povo que tinha comunhão com o Senhor, era um povo que da boca dele saía o amor ao Deus Criador. Só que as vozes daqueles que propagavam a verdade, que é a palavra do Senhor, começaram a ser caladas. Os profetas do Senhor, eles começaram a ser comprados por uma pessoa chamada Jezabel, uma enviada do inferno, que corrompia os profetas, comprava os profetas, fora o que ela mandava matar. Uma discípula, uma serva de Baal. A Bíblia ela fala que existia ali 450 profetas de Baal. Um Deus mundano, um Deus que não tem vida, um Deus que não tem poder, um Deus que não pode fazer nada. Mas quem que pregava sobre Baal? Os profetas. E conforme o que você ouve, com uma certa frequência, você pode ter certeza de uma coisa: corre um risco muito grande da sua fé ser comprometida. Dependendo das coisas dos livros que você lê, se você não estiver alicerçado na palavra, a verdade que foi instalada em você, ela corre um risco de deixar de ser uma verdade para você. A palavra do Senhor, ela diz, salvo engano, em Gálatas, que se um anjo vier do céu e trouxer uma doutrina, que não seja esta, que seja anátema, que seja descartada, tem que ser jogado fora. Jogada fora. Mas aqui, nós temos uma situação, que Deus ele fecha os céus, e diz, não vai cair chuva. É simples assim. Mas o povo vai passar necessidade. Preste bem atenção numa coisa. Muitas vezes os nossos olhos estão contemplando algo na nossa casa, uma dificuldade, uma falta de alimento. E para nós, o nosso entendimento é, este é o problema que eu estou enfrentando. Nós muitas vezes estamos passando uma dificuldade no nosso casamento. E nós buscamos a falha muitas vezes no outro. Muitas vezes nós passamos algumas dificuldades financeiras. E a leitura que nós fazemos é que se ou eu estou no serviço errado, ou eu estou trabalhando pouco. Eu preciso dedicar mais ao meu trabalho para que Deus possa abrir as portas para mim e mudar a minha história. Tudo mentira. Engano. Quando Deus ele fecha os céus, a palavra do Senhor diz a partir do versículo 2 que Deus ele fala com Elias e direciona Elias para a beira do riacho de Querite. E ele fala, ali eu vou te alimentar. O povo pode passar necessidade, mas tu, que é meu profeta, que ouve a minha voz e fala aquilo que eu mando você falar, para você não vai faltar nada. Por enquanto, Elias, você vai beber a água do riacho. Não tem suco, não tem chazinho, é só a água do riacho.
mas os corvos vão levar para você pão e carne. Ei, o cardápio é esse. Por quanto tempo, Senhor? Por tanto, o tempo eu que vou determinar. Existem períodos na nossa vida que nós precisamos contentar com aquilo que Deus tem permitido estar na nossa mesa. E não é momento de reclamar, mas e sim de glorificar, porque você não sabe do problema do outro. Muitas vezes aquele prato que você olha, e você muitas vezes fala, isso aqui já está me dando nojo. Tem pessoas que olhariam para aquele prato, e para eles seria o maior banquete que existia na face da terra. Então agradeça as pequenas coisas que você acha pequeno, que está nas tuas mãos, para que Deus ele possa abrir as compostas dos céus e colocar aquilo que realmente você merece receber. Mas Elias é só pão e carne e a água do riacho. O riacho seca. Não tem mais água para Elias beber. Os corvos não estão indo mais com carne e pão. A palavra do Senhor vem novamente para Elias e diz: vai para a casa de uma viúva, e eu já ordenei que ela alimente você. Preste bem atenção no que Deus está fazendo com os céus fechados. E o que Ele está fazendo na terra, onde as pessoas estão passando por uma enorme dificuldade. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas uma certeza eu sei, que Deus Ele sabe, e Deus Ele está vendo, e Deus Ele vai entrar com a providência, se você crer. Ei, Elias ele chega na casa da viúva, ela está pegando alguns gravetos para fazer um pão, porque ela só tem um bocado de farinha e um bocado de azeite. Mas ele chega lá e não pede pão, ele pede água. Só que na hora que ela está indo para buscar água, ele vira e fala para ela assim: mas traga para mim algo para comer. E ela diz: Senhor, diante do Deus que você serve. Depois você lê, ela fala assim: diante do Deus que nós servimos, não. Diante do Deus que você serve. As dificuldades, muitas vezes, tenta tirar a nossa filiação. Mas eu quero te dizer, não existe na face da terra qualquer dificuldade que for, que tire a sua filiação do Pai. Nem a morte tem esse poder. Porque a morte ela pode chegar e falar assim: de você eu tiro a vida. E Deus olha e fala assim: não, aí tem promessa, eu retorno à vida. Ei! Ela fala assim: eu tenho só um pouquinho para fazer um pão, para que coma eu e meu filho e morramos. E ele diz: a farinha não vai acabar. E o azeite da botija não esgotará, se trouxeres segundo a minha palavra. Ou seja, mulher, eu sei da sua dificuldade, e o Deus que eu sirvo, que você sabe que eu sirvo, sabe da sua dificuldade. Mas se você atentar, a palavra que foi diferida para você, que vem do trono dos céus, isso não vai acontecer. Eu vou morrer, não vai. A enfermidade vai agravar, não vai. Mas eu preciso fazer o quê? Crer. Ei, preste bem atenção. O que Deus está trabalhando em nossas vidas através desses relatos? Elias, não vai chover, mas vai para a beira do riacho, que lá eu vou alimentar você. E ele foi fazendo, por que ele foi? Pela fé. Agora Elias está trabalhando a fé de quem? Da viúva. Você faz primeiro para mim um pão, e depois para vocês. O trigo, a farinha e o azeite não acaba, até Deus mandar chuva para esse lugar, para essa terra. Trabalhando a fé. Ei, a mulher, diante de toda a incredulidade, diante de todo o desespero que ela estava vivendo, ela atende a voz do profeta.
ela atende a voz de Deus. E ela leva o pão primeiro para Elias. A Bíblia fala que Elias, a mulher e a sua família foram sustentados por um bom tempo. Preste bem atenção. Aquilo que era pouco aos olhos daquela mulher, ela fazia pão, e não acabava a farinha. E tinha pão, tem azeite. Mas por que tem pão e tem azeite, pastor? Porque tudo está debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos sustenta. A palavra de Deus, ela nos mantém de pé. Passado algum tempo, o filho dessa mulher adoece. E a Bíblia fala que essa enfermidade agravou. E ele ficou sem fôlego de vida. Ou seja, ele morreu. E essa mulher indaga a Elias e diz: que tenho eu contra ti? Vieste aqui para lembrar dos meus pecados? Ei, vamos abrir um parênteses aqui. Muitas situações que nós estamos passando, grande parte delas não tem nada a ver com o nosso passado. Porque se nós entregamos a nossa vida para Jesus, os nossos pecados, eles foram lançados no mais profundo abismo. Ele não lembra mais disso. Sabe por quê? Porque ele olha para você não é pela velha natureza, ele olha para você pela nova natureza. Aquele que estava perdido agora foi achado. Aquele que estava sujo agora está limpo. Aquele que era vazio, mas agora está cheio da presença. Só que Elias vira para aquela mulher e fala: me dê teu filho. Como que Elias recebe o filho daquela viúva? Doente e morto. Me diz, o que essa mulher podia fazer pelo seu filho? Nada. Mas aonde existe palavra, tudo é possível. Ela entrega o filho morto e enfermo. Para quem? Para o homem de Deus. O que tem, muitas vezes, dentro da sua casa, na sua família, que você não consegue resolver? Sabe aquele parente que você fala do amor de Deus para ele, e ele fala que eu não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus. Crente nunca você. Sabe o que você tem que fazer? Entrega esse incrédulo na mão de Deus. Seu filho entrega na mão do Senhor, deixa Deus tratar. Deus, ele tem os seus modus operandes. Tem. Eu falo isso para vocês de conhecimento de causa. Porque teve alguém na sua família, pastor, que aconteceu dessa forma? Sim, eu detestava crente. E eu estou aqui hoje. Mas Deus me passou na moenda. Já viu moer cana? Já viu? O cara coloca a cana assim novinha, vai estralando e vai saindo o caldo. Só que ele não contenta com uma passada. Aí ele pega aquele pedaço, ele dobra e passa de novo. E sai um pouco de caldo. Mas ele não se contenta. Ele pega aquele negócio dobrado, ele coloca lá e vai torcendo assim, que o trem quase que para. Mas sai o caldo. Para quê? Para mostrar que aquilo que está ali não vale nada. Nada. Sem Deus. Nada. Mas Deus, ele trata. Deus, ele moe. Deus, ele quebra. Para quê? Para fazer de novo. Para fazer novo. Para fazer novo. Porque quando Deus ele pega a gente e quebra a gente, aquilo que não serve para nós, que não agrada a Deus, vai ficando para trás.
E só permanece aquilo que tem que ser tratado. A humilhação, a arrogância, a soberba, ela vai caindo por terra. E você vai começando a enxergar que você não é nada sem Ele na sua vida. Quem era essa mulher se Elias não fosse lá? E o que seria de Elias se Deus não enviasse ele lá? Deus sempre vai enviar alguém para mostrar para você que não é o fim. Para mostrar para você que existe um recomeço, que existe um Deus no céu que está olhando para você. Isso aqui não é fantasia, isso aqui é uma realidade. Deus, Ele se preocupa conosco, mas existem algumas coisas que nós precisamos abrir mão e falar para Deus: Senhor, que seja feita a Tua vontade, porque ela é agradável, ela é perfeita. Quantas vezes eu fiz isso? E dizer para o Senhor: eu não entendo o que está acontecendo, mas que seja feita a vontade do Senhor. Quantas coisas que eu tive que dispor da minha vida que eu não queria dispor. Mas Deus falou: entrega. Entrega. Quem cuida de você sou eu. Quem sabe o que é melhor para você sou eu. Porque muitas vezes eu estou preso em algo que para mim parece grande e que impede Deus me dar algo bem maior. Mas Deus está testando o que em mim? A minha dependência. Se eu dependo dele ou não. A confiança, ela precisa estar. Eu preciso ser um cara confiante, sim, mas em mim não, em Deus. Elias ora pelo menino 3 vezes. A Bíblia fala que Elias deita sobre o menino. E Elias entrega o menino para a mãe. Curado e vivo. Muitas vezes aquilo que você olha e parece que não tem vida, não tem jeito, entrega para Deus, que Deus transforma. Deus, Ele muda. Passado essas coisas, trabalhando a fé, Deus convoca o povo, Elias convoca o povo para subir no monte. Ele chama todo o povo que viraram as costas para Deus. E que um dia disse que conhecia Deus. Que um dia disse que amava Deus. No Monte Carmelo. O rei Acabe está lá. Elias fala para o rei: traga todos os teus profetas, os profetas de Baal, de Azera. Vamos fazer aqui uma prova. Para que isso? Elias sabia do verdadeiro Deus. Mas o povo, pelas vozes do mundo, estavam cocheando, estavam titubeando em 2 pensamentos. Dentro da igreja, dá glória a Deus. Lá fora, acende vela. Dentro da igreja, aleluia. Lá fora, ouvindo outras vozes. E sabe qual que é o pior de tudo? Que quando chega aqui e Deus começa a manifestar, tem aqueles que dizem assim: mas será que é Deus mesmo? Esses vezes eu oro para Deus dar aquela sacudida, sabe? Aquela sacudida. Agora olha só o que Elias faz. Elias fala assim: nós vamos pegar 2 novilhos, mas vocês vão fazer primeiro. Porque se Baal respondeu, eu não preciso fazer mais nada aqui, eu vou embora. A Bíblia fala que eles pegaram, cortaram o bezerro, colocaram sobre a lenha. Aí Elias disse assim: mas não toque fogo. Vocês vão orar a Baal, e eu vou orar ao meu Deus. Aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O que Elias está trabalhando ali? Trazendo novamente a atenção do povo para aquele que eles nunca deveriam ter tirado os olhos.
Então Elias está ali para acabar com todo o engano. É isso que Deus faz na nossa vida quando nós conhecemos a verdade. A mentira, ela precisa cair por terra. A Bíblia fala que eles clamam, que eles gritam, e nada acontece. Eles se ferem em sacrifício, e nada acontece. Não tem resposta. Ei, como que responde se não tem voz? Como que manda fogo se não tem fogo para dar? Aí Elias fala, chega, agora é comigo. Mas a Bíblia não fala que Elias ora de imediato. A Bíblia fala que Elias restaura o altar de Deus, que estava quebrado. Depois de restaurar o altar, ele ora. E ele diz, Senhor, manda fogo. A Bíblia fala que o fogo desceu. Consumiu o holocausto, o sacrifício. Ei, Elias viu o fogo descer. Acabe viu o fogo descer. Os profetas de Baal viram o fogo descer. Mas o foco de Deus era o povo. Mas o povo viu o fogo descer. E ninguém teve dúvida que foi Deus que respondeu. Ei, quando Deus ele fala comigo e com você, a Bíblia diz que nós temos certeza que foi Deus que falou. O que ele tem bradado no seu ouvido, no seu coração? Porque muitas vezes ele está falando para mim e para você, descansa, e nós estamos esforçando, tentando resolver as coisas. Muitas vezes ele está falando para mim e para você, ei, espera, e nós estamos apressando os nossos passos. Que voz está ecoando no seu ouvido? Os profetas de Baal, de Azera, estão calados agora. Eles não podem falar mais nada. Mas depois do altar restaurado, depois que o fogo desceu sobre o monte, que todos viram a resposta de Deus e viram quem verdadeiramente é Deus, a chuva não desceu. Se você perguntasse para aquele povo o que mais eles desejariam que Deus fizesse, com certeza não era o fogo descer do céu. Porque muitas vezes nós não queremos uma resposta de Deus para engrandecer o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus simplesmente para saciar as nossas necessidades egoístas e pessoais. Elias leva os profetas para a beira do riacho e mata todos eles. A chuva é bênção para a vida do povo? É. Deus, ele sabe disso, sabe. Deus, ele quer abrir novamente os céus e derramar bênção sobre a vida do povo, quer. Deus, ele quer abençoar a sua vida e a minha vida, ele quer. Mas primeiro ele está trabalhando a nossa fé, a nossa confiança. E o que significa a restauração do altar? O que significa o altar para mim e para você? É um lugar que nós subimos para pregar, não. O altar aqui não é lugar de exaltar o homem. O altar é o lugar de exaltar o Deus do homem, que usa o homem, que abençoa o homem, que liberta o homem. O altar não é lugar de exaltar a mulher.
mas é o lugar de glorificar o Deus da mulher, que limpa, que sara, que transforma. Esse é o altar. E quando o altar do Senhor está restaurado, você pode orar que Deus responde. Talvez não vai ser a resposta que você quer, mas vai ser a resposta que você precisa. Eles precisavam da água? Precisavam, mas primeiro precisavam do fogo. Para saber que é Deus o único que pode mandar o fogo. Porque o fogo ele purifica. O fogo ele limpa. O fogo ele queima todas as impurezas. Trabalha a fé, restaura o altar e depois precisa calar as vozes. Quem aqui já andou com pessoa que é pessimista? Tudo para ela não dá certo. E se você conta alguma coisa que você está planejando, ela fala, não vai dar certo também não. É uma pessoa que você não deve andar com ela. Você não deve andar com esse tipo de gente. Porque o crente ele não é pessimista. Porque se o crente começar a andar com pessimista, ele vai colocar na cabeça desse crente que nem céu existe. E vai falar o que as pessoas falam lá fora, que o inferno é aqui. E nunca foi. A terra não é o inferno ele existe. É igual o pastor Cláudio Duarte falou esses dias, né? Você não é obrigado a se acreditar. Mas quando você chegar lá, você vai dizer, puxa, a vida é mesmo que falaram que existe, cara. É uma escolha sua. Eu prefiro acreditar que o céu existe e ele existe. Sabe por quê? Porque o céu só existe se nós cremos na existência de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Se você crê neles, o céu existe. O céu existe. Depois que Elias restaura o altar, depois que Elias cala as vozes, a palavra do Senhor vem para Elias. E Elias, ele diz o seguinte, lá no capítulo 18, a partir do versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Depois que Deus trabalha a sua fé, depois que Deus mostra para você que o altar dele precisa ser restaurado, depois que as vozes externas elas são caladas, e a única voz que você ouve e atende é do Senhor, o céu começa a se abrir para mim e para você. Para concluir, restaurar o altar, presta bem atenção, é voltar para Cristo. Restaurar o altar é entregar a sua vida para Deus. Restaurar o altar é voltar a adorar, a orar, a honrar aquele que é o único digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Restaurar o altar é ouvir e obedecer ao Deus vivo, ao Deus de poder, ao Deus de amor. Restaurar o altar é pedir que os céus se abram sobre a nossa vida com unção, renovo e poder. Isso é restaurar o altar. Restaurar o altar é voltar a queimar na presença do Senhor. Não é chegar de qualquer jeito, é chegar entregando você 100% a Ele, rejeitando toda frieza espiritual e pedindo ao Senhor de todo o coração: Senhor, faz arder, eu quero queimar novamente, eu quero sentir a Tua presença novamente.
Restaurar o altar é isso. Voltar a queimar na presença do Senhor. Quando nós voltamos a queimar na presença do Senhor, a enfermidade ela pode até aparecer. Ela pode até vir. Mas nós temos a certeza que a cura ela vai ser enviada. Ei! Queimar no altar, as barreiras elas podem surgir. Mas nós temos a certeza que logo, logo essa barreira ela vai cair por terra. Queimar no altar. A gente pode até tropeçar e cair. Mas nós temos a certeza que a mão de Deus estará estendida para nós, para nos pegar novamente e nos colocar de pé e nos fazer andar junto com Ele. Muitas vezes o que você pensa é que você precisa de uma vida financeira melhor. Muitas vezes o que você precisa hoje mais é uma cura física ou emocional. Talvez hoje o que você mais precisa é ter paz no seu casamento, no seu relacionamento. E Deus está dizendo para mim e para você, não é o financeiro, não é o casamento, não é a enfermidade, não é a cura que você mais precisa. Sou eu. Precisamos ter novamente um relacionamento sério e profundo. Porque não existe ninguém que se prostre perante um Deus vivo, que as dificuldades permaneçam. Não existe aquele que está na presença do Senhor, que as lutas vão prevalecer. Não vai. Mas você precisa ter fé. Você precisa restaurar a sua vida com Deus, o seu altar. Você precisa calar as vozes. Você precisa falar para Deus: Senhor, fala, porque o teu filho ouve. Fala, Senhor, porque a tua filha ouve. Ei, a chuva veio. O que eles tanto queriam veio. E o nome do Senhor, Ele foi glorificado. O que você tanto busca, se você crer, vai vir. Ei, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Através da sua vida, através da sua casa, através da sua família. Você vai poder dizer: Deus, Ele reina. Deus, Ele governa. Deus é o Deus da minha vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero perguntar para você. Você que entendeu que restaurar o altar é você entregar sua vida para Jesus. Se tiver alguém em nosso meio que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje entendeu que precisa fazer isso, eu quero que você me dê um sinal com a sua mão. Só você que quer tomar essa decisão de entregar sua vida para Jesus. Tem alguém em nosso meio que gostaria de fazer isso? Me dá um sinal com a sua mão. Você que entendeu que restaurar o altar é você voltar para os caminhos do Senhor. Não importa o que te levou para longe.
Mas hoje você entendeu que você precisa voltar. E se você quer voltar, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se tiver alguém que quer reconciliar com o Senhor, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Não é amanhã, não é depois da manhã. Se você está ouvindo esse apelo hoje, é hoje que você precisa tomar essa decisão. Tem alguém em nosso meio que gostaria de reconciliar com o Senhor ou entregar sua vida para o Senhor? Eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui na frente. As vozes, elas foram caladas já. A fé, eu tenho certeza que existe em você, ela já foi aguçada. Agora, restaurar o altar é com você. Tem alguém em nosso meio que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor ou entregar sua vida para Jesus? Porque se não tiver, nós vamos fazer uma oração e nós vamos partir para o encerramento. Enquanto a gente ora, você vai ter a liberdade de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Essa decisão é sua. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que aqui neste lugar existem muitos filhos e muitas filhas que estão passando por lutas diferentes, uma mais intensas que as outras, uns passando uma dificuldade, outro passando outras. São tantas adversidades, Deus. Mas nós sabemos que existe apenas um Deus e que resolve todos os problemas. Pai, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti, Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Deus. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, o nosso relacionamento conjugal, a nossa saúde física, Deus, mental, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas finanças e dizer para o Senhor que seja feita conforme a vontade do Senhor, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que prospera, Tu és o Deus que renova, Senhor, as alianças, Deus. Mas em nome de Jesus, Deus, que as comportas dos céus elas estejam abertas e que a chuva do Senhor seja derramada sobre a Tua igreja, sobre este lugar, sobre as nossas vidas, e aonde havia sequidão, que o Senhor venha encharcar da Tua unção, da Tua graça e do Teu poder, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus nesse lugar, o Senhor é Deus, Senhor, na nossa vida, o Senhor é Deus, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Deus. Que seja feita a vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós, como igreja do Senhor, nós oramos e agradecemos, crendo, Deus, no Teu manifestar, no Teu agir. Em nome de Jesus.